Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Teológico. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema mais científico, né? Meio polêmico, e vocês vão entender o porquê. Hoje eu gostaria de conversar sobre fé, espiritualidade e física quântica. Existe alguma relação entre a espiritualidade e a física quântica? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, falar de física quântica, né, pode parecer até estranho em um canal cujo tema é teológico. Mas, hoje em dia, nos tempos modernos, a física quântica ela tem sido associada a diversos temas de espiritualidade. E eu gostaria de conversar com vocês justamente se existe essa relação, porque em qualquer meio hoje, até mesmo no meio cristão, fora do meio cristão principalmente, dentro do meio científico, né, existem alguns cientistas que até acreditam nessa relação entre fé, espiritualidade e física quântica. Por isso, eu vou dar para vocês o meu parecer, tá, como farmacêutico, como estudante de teologia e como pesquisador, e dar o meu parecer a respeito desse tema. Mas antes de nós entrarmos aprofundado nesse tema, nós temos que ver alguns conceitos de física teórica, né? Vamos falar um pouquinho sobre física teórica, sobre cosmologia, vamos falar também sobre a física de partículas, tá? E ao mesmo tempo vamos falar de teologia, que é o que faz o enredo, né, da fé cristã, do pensamento, né, e da parte espiritual, se realmente existe essa relação. Gostaria também de enfatizar que esse vídeo ele não é uma crítica, tá? Até porque, como se trata de um tema científico, apesar de eu ter uma formação científica, isso não me autoriza a falar sobre o tema nesse canal de uma forma pejorativa, né, ou de uma forma que venha a criticar pessoas, tá? Esse aqui é um tema que eu quero conversar com vocês, é a minha opinião baseada naquilo que eu estudo, naquilo que eu vivencio, naquilo que eu experimento estudando a Bíblia, estudando a teologia. E não é uma opinião, assim, não é uma opinião crítica, desrespeitando quem acredita ou não, tá bom? Mas a minha opinião, pessoal, é que para mim não existe relação nenhuma entre a física quântica e a teologia ou a espiritualidade. E para nós entendermos melhor a minha opinião, eu gostaria de mostrar para vocês o que é física quântica, tá, do ponto científico, e depois eu vou entrar no campo teológico e espiritual. E aí agora vamos entrar para o meu lado mais farmacêutico, né? Nós temos que entender que física quântica, ela hoje é mais chamada de mecânica quântica. Por quê? A física quântica, ela é o estudo de partículas subatômicas, tá? Então, por exemplo, você tem o átomo, né? E esse átomo, ele possui no núcleo o próton e o nêutron. O próton, ele é uma carga positiva, é uma partícula de carga positiva. E o nêutron, como o próprio nome já diz, ele não tem carga. Só que cada átomo que nós conhecemos da tabela periódica, por exemplo, ele possui um número determinado de prótons e nêutrons, né? E isso confere a ele uma massa. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tem uma massa menor do que os outros átomos, por exemplo, porque ele só possui um próton e um nêutron, né? E além desse núcleo que eles possuem de carga positiva e neutra, existe uma carga negativa que faz uma órbita ao redor do núcleo, que nós chamamos de elétron. E aí nós até aprendemos na escola, né, que o número de prótons e nêutrons é o mesmo que o número de elétrons, ou seja, se você tem um átomo lá de hidrogênio que possua uma carga neutra, né, mais um próton, por exemplo. Então, obrigatoriamente, ele vai ter um elétron. Se ele tivesse 2 prótons com 2 nêutrons, seriam 2 elétrons.
Porque assim como você tem a carga positiva, obrigatoriamente você precisa ter uma carga negativa que faz aquela órbita, né, do núcleo. Então, por exemplo, nós podemos até explicar o exemplo da água. Existem átomos que eles são mais eletronegativos e outros que são mais eletropositivos. O que significa isso? Os eletronegativos são aqueles átomos, que é o caso do oxigênio, por exemplo, que ele possui uma tendência a puxar cargas negativas para próximo dele, né? Então, a molécula de água ela é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Justamente porque, como os átomos de hidrogênio eles já são mais positivos, né, já tem uma tendência a serem mais eletropositivos, eles são mais facilmente atraídos por um átomo de oxigênio, que é um átomo mais eletronegativo, já é um elemento mais eletronegativo. E a física quântica ela entra justamente dentro dessas partículas, dessas cargas. Por quê? Foi-se achado, né, que até os prótons eles possuem algumas outras subpartículas que nós chamamos de quarks, né? E esses quarks, por exemplo, eles são responsáveis por manter, né, o próton unido. Então, até séculos passados, desde a descoberta do átomo, acreditava-se que o átomo ele não era dividido. Por isso que o nome é átomo. Átomo significa que é indivisível. Porém, com a chegada da física quântica, da mecânica quântica, nós já entendemos que o átomo ele possui essas subdivisões, né? Aí beleza, nós entendemos o que é um átomo. E onde que entra a física quântica? A física quântica entra justamente nessas partículas. Porque, por exemplo, um átomo de hidrogênio, por exemplo, que ele só possui em seu núcleo um próton mais um nêutron, e na sua órbita um elétron, esse elétron ele possui camadas em que ele vai fazendo essa órbita. Então, para ele sair de uma camada para outra, ele precisa de um fóton. E o fóton é justamente uma partícula de luz que energiza esse elétron e ele salta de uma camada para outra. E nesse salto, ele emite uma radiação. Então, isso é a radiação ionizante que nós conhecemos. E a radiação ionizante, elas são partículas, né, carregadas de íons. Então, geralmente esses íons são negativos, são elétrons, né? Então, por exemplo, nós vemos a sua aplicação hoje na física nuclear, nós vemos a sua aplicação hoje na medicina nuclear, né? Por exemplo, exames de raio-x. Existem até tratamentos hoje baseados em física nuclear, em física médica, né, que nós chamamos. Então, você percebe que a mecânica quântica ela está relacionada ao átomo, ela está relacionada ao elemento químico. E aí nós vemos a pergunta, de onde que veio a ideia de que a física quântica tinha alguma relação com a espiritualidade? Pessoal, tudo começou quando um cientista chamado Amit Goswami, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele começou a tentar relacionar a espiritualidade, né, porque como ele era indiano, ele tinha muitas traduções hindus, né, ele tinha muitos conceitos hindus, e ele tentou fazer essa ponte entre a espiritualidade, né, entre os estados de consciência com a física quântica. Na teoria dele, a física quântica, essas subpartículas, elas vão se atendo ao abstrato até chegar aos níveis da consciência. E com isso, você consegue moldar a sua realidade, ou a realidade do universo. E ele também fala, né, em vários livros dele, e muitos dos que acabaram aderindo a esse conceito, né, de espiritualidade na física quântica, acreditam que como você possui, né, você tá envolvido, né, de uma certa forma com o universo, você tem a capacidade de alterar a sua realidade através do seu estado de consciência. E nesse ponto eles também acreditam que, por exemplo, a lei da atração, que é o grande ponto-chave proposto por Amit, né, diz que quando você deseja algo ou você mentaliza algo, aquilo vai se tornando uma realidade no universo, né? É uma forma de você utilizar a sua consciência como catalisador
de atração, né? Por exemplo, questão financeira, questão de prosperidade, questão de saúde, né? Então, muitos dessas pessoas que seguem essas ideias acreditam muito nisso, né? E acabam passando também esse tipo de conhecimento. A questão, pessoal, é que a nível quântico, nenhuma partícula ela vai se tornando uma espécie de abstrato, como é ensinado. Por quê? Na física quântica, na mecânica quântica, essas subpartículas elas não são divisíveis, como, por exemplo, nós acreditávamos que aconteceu com alguns níveis energéticos lá em meados de 1800 e 1900. Por exemplo, não existe na física quântica uma proporção de 3,14, 2, não existe números quebrados, tá? Os quarks, eles são números inteiros, vamos dizer assim. Eles são 1, 2 e 3. E mais tarde, né, no caso, na física moderna, com o acelerador de partículas, né, que é o LHC, e outros estudos, já se encontrou o bóson de Higgs, que era uma teoria, né, pelo cientista, né, se eu não me engano é alguma coisa Higgs o nome dele. Ele propôs que além que existia alguma subpartícula que fazia essa conexão, né, dos quarks, por exemplo, a nível subatômico, né, que fazia essa ligação, é como se fosse uma cola, né, tanto que eles chamaram de gluons, né. Então, por exemplo, nós temos os quarks, que são essas micropartículas que fazem a união do próton. Nós temos os leptons, né, que são micropartículas, como por exemplo o elétron é um deles, que já é mais uma partícula elétrica negativa. E nós temos os gluons, que são aqueles que fazem essa aproximação. Então, por exemplo, a gravidade ela não tem interferência nenhuma a nível subatômico, porque são cargas muito pequenas, é um universo muito pequeno e a gravidade não tem ação sobre essas partículas. Então, por exemplo, mesmo que numa estrela, num planeta ou no próprio universo existem essas subpartículas, mas o bóson de Higgs, por exemplo, ele é visto por muitos recentemente na física quântica como um campo, né, que faz a atração dessas subpartículas. Mas para as pessoas que acreditam na espiritualidade da física quântica, é como se ele proporcionasse de uma certa forma uma atração espiritual. É como se através da sua consciência, da sua vontade, do seu querer, você conseguisse de uma certa forma influenciar ou moldar a sua realidade através desse campo, né, que nós conhecemos. E alguns, até mesmo cristãos, muitas das vezes, e não só cristãos, mas as pessoas que acreditam nisso, acabam utilizando a própria Bíblia como base. Como, por exemplo, naqueles versículos que diz, né, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou quando dizem que quando você crê, mesmo que a sua fé seja do tamanho de uma semente de mostarda, e você diga para aquela montanha, levante-se e plante-se ali, por exemplo, né, essa é uma fala de Jesus, né, ao mesmo tempo quando falam que tudo é possível ao que crê, então esses versículos bíblicos, né, que Cristo falou, né, que foi ensinado no Novo Testamento, por exemplo, são utilizados como base para tentar justificar a ação a relação, na verdade, entre a física quântica e a espiritualidade. Quando, na verdade, a fé, ela não possui relação nenhuma com a física quântica. A fé, ela entra no campo espiritual. A fé é relatada no Novo Testamento não como uma ciência, ela é relatada como um ingrediente espiritual que Deus criou juntamente com o homem. É algo que Deus ele deu ao homem de forma gratuita, né? Tanto que nós vemos Paulo dizendo que a fé ela é um dom, né? É um dom que vem do Espírito de Deus para nós. É um campo que está além da nossa realidade. Imagina que o nosso universo visível, né, com todas as suas leis físicas e mecânicas quânticas, por exemplo, a espiritualidade ela não está nesse campo, né? A espiritualidade, o mundo espiritual, ele está em uma realidade diferente da nossa.
Mas como nós somos seres tridimensionais, nós temos uma parte nossa que é espírito, nós conseguimos ter acesso a esse campo espiritual. Porque Deus nos criou com essa tridimensionalidade, né? Nós estamos vivendo entre mundos. Então, o nosso espírito, sim, ele possui todos os dons espirituais que nós recebemos da parte de Deus. Então, até mesmo a nossa fé, até mesmo as nossas obras espirituais, tudo que é relacionado a Deus, ao Eterno, ele não parte de nós, né? O Novo Testamento ensina que até mesmo a nossa salvação, ela é dada de graça, né? É pela graça, é pela fé. Então não é algo que nós produzimos, não é algo que parte de nós. Para os adeptos da espiritualidade na física quântica, você percebe que acaba que nós somos os responsáveis por gerar coisas, né? Nós somos os responsáveis por decretar algo, ou por imaginar, ou mentalizar, ou produzir algo no campo energético ou no campo de consciência. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos confiar totalmente no Senhor e Ele irá tomar nossa causa, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É isso que está escrito em Provérbios. Paulo também diz que vós, porém, sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Ele também fala que a salvação vem pela fé, e a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não é algo que você produz, não é algo que você determina, ou que a sua consciência determina. A fé é um dom que vem de Deus. Assim como a graça, assim como a alegria no espírito, assim como os dons espirituais são algo que não parte de nós, mas é um presente que Deus nos dá através do Espírito Santo. E que, claro, Deus é poderoso para atuar no universo, para fazer qualquer coisa? Sim. Nós que somos cristãos, nós que estudamos a Bíblia, a parte teológica, nós entendemos que sim, Deus é possível, Ele pode fazer o que Ele quiser, né? Deus é Deus. Só que nós também entendemos que Deus, Ele respeita as leis que Ele criou, né? Porque você já imaginou se você fosse um tipo de Deus que bagunçasse toda a lógica do universo, toda a lógica da vida, simplesmente por diversão? Paulo também fala que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. O apóstolo Pedro, ele também fala nas suas cartas que uma vez que a nossa fé ela é provada pelo fogo, né, assim como o ouro é provado pelo fogo, a nossa fé ela também é provada pelas nossas dificuldades. Então é como se a fé ela fosse um dom gratuito de Deus que nós recebemos e que, conforme essa fé ela vai se fortalecendo, ela vai se expandindo em nós. É como se fosse uma chama, que ela vai sendo cada vez mais alimentada e ela vai trazendo bons frutos para a nossa vida. Mas esses bons frutos é algo que Deus nos dá gratuitamente conforme a sua vontade. Paulo também explica que até os dons espirituais, eles são dados para a igreja através do Espírito. E ele os dá conforme lhe aprouver. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que a física quântica ela tem a capacidade de mudar a realidade, mas é o oposto. É a realidade que muda ou que molda a física quântica. Um dos exemplos muito clássicos, que eu acredito que é do mesmo autor, né, do Amit, ele mostra uma gravura, por exemplo, de um observador olhando uma subpartícula e alterando ela, né? E na verdade, muitas pessoas acreditaram que aquele olhar era nós olhando, né? Mas na verdade não é. Aquele olhar é o olhar da ciência. Porque existem partículas, por exemplo, que se comportam como onda, né? E como partículas, que é o caso da luz, que é o caso do elétron, né? Então, por exemplo, a vista geral, ele entra como uma onda. Mas quando você aproxima no campo subatômico, você vê que ele não é apenas uma onda, ele é uma partícula também, que também emite onda. E essas ondas talvez sejam um dos grandes problemas, porque na verdade, essas ondas elas não são espirituais, essas ondas elas são físicas, elas são radiações, né? Então, por exemplo, toda tecnologia
toda a reação química que nós vemos, todos eles emitem energia, emitem comprimentos de onda. E para isso existe o espectro, né? O espectro fotônico que mostra para você o comprimento de onda relacionado com a cor. Né? Então, por exemplo, quanto maior o comprimento de onda, né, mais vívida, por exemplo, mais visível vai ser a radiação. Né? Então, por exemplo, o Sol é um grande catalisador de radiação. Né? E é por isso que essas radiações ionizantes, como nós chamamos, muitas das vezes elas trazem malefícios para o nosso corpo. Né? É por isso, por exemplo, que quando você vai fazer um exame de raio-x, o profissional ele fica ali numa salinha onde tem camadas de chumbo que é para protegê-lo daquela radiação. Então você percebe que é algo físico e não espiritual. Então, resumindo, né, agora já entrando mais para a parte também mais teológica, confie no Senhor de todo o teu coração. Procure estudar a palavra de Deus, confiar em tudo que Deus fala para você através dela, descansar o seu coração em Cristo e entender que Deus trabalha por você quando você descansa e confia de todo o coração nele. Tenha cuidado em todas as doutrinas que te ensinam a fazer algo para barganhar com Deus, né? Como se você tivesse que fazer isso, aquilo para ter algo de Deus, como se você tivesse que ter uma fé maior para... Não. Apenas estude a palavra de Deus, confie no Senhor de todo o teu coração, porque a fé e confiança, elas são palavras muito sinônimas na Bíblia, em muitos versículos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.